Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula, tá? Vamos entrar agora na unidade 1 do livro 3. Vamos começar a falar sobre fatoração. Vamos lá? Início de conversa. No bimestre anterior, você trabalhou operações com polinômios e realizou algumas multiplicações que apresentavam regularidades, os produtos notáveis, né? Nesta unidade, vamos ampliar o estudo das propriedades da multiplicação de polinômios. Vamos também conhecer os principais casos de fatoração. Fatorar significa transformar em fatores. Gente, lá quando a gente aprende a multiplicação e as propriedades da multiplicação, a gente aprende os nomes de cada parte da multiplicação, né? E aí você tem lá fator e o resultado se chama produto. Então, fatores são partes da multiplicação. Então, fatoração tem a ver com multiplicação, tá? A gente vai precisar saber muito bem multiplicar para poder trabalhar fatoração agora, tá bom? Então, fatorar uma expressão é escrevê-la na forma de multiplicação. Por exemplo, fatorar o número 24 é encontrar números que, multiplicados, resultem em 24. Então, vamos lá. Eu posso fatorar o 24 em 2 vezes 12, ou 3 vezes 8, ou 4 vezes 6, ou 2 vezes 2 vezes 3, que também dá 24, tá? A última fatoração é chamada de fatoração completa, pois todos os seus fatores também são números primos. Também pode ser escrita na forma de potenciação, ou seja, 2 ao cubo vezes 3, porque aparece o 2 3 vezes 3. Quem lembra quando a gente faz MMC, que a gente faz aquela decomposição em fatores primos? Então, quando você faz aquela decomposição com um número só, você faz uma fatoração. No 6º ano a gente aprende, né? E aí, quando você coloca 2 números que você faz a decomposição, ali é para encontrar o MMC, né? Mas quando você faz com um número só, você está fazendo a fatoração desse número. E aí, no final, você encontra a forma fatorada do número. Então, se eu fizesse a fatoração do 24, eu ia encontrar 2, que dá 12, 2, que dá 6, 2, que dá 3, 3, que dá 1. Eu ia encontrar na forma fatorada 2 ao cubo vezes 3. Então, essa é a forma fatorada do número 24, ok? Então, gente, salvar é transformar, ou fatorar, é porque eu li salvar ali no bloco de notas. Fatorar é transformar um número em uma multiplicação, tá? Faça a fatoração, vamos lá, agora é com você. Faça a fatoração completa dos números 36, 50, 525 e 19. Você vai fazer o que eu acabei de fazer aqui com o número de 24. Você vai fazer nesses valores aí, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem. Número 2. Qual é o número que apresenta a seguinte forma fatorada? 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Como que você vai fazer isso? Como que você vai saber isso? É fácil. É só você multiplicar. 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6, né? Aí você vai fazer 6 vezes 7 vezes 7, porque 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 6 vezes 7 é 42, né? E aí, 42 vezes 7 vai dar 294. Então, o número que nós estamos procurando é 294, ok? Fatorar um polinômio significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de 2 ou mais polinômios. Veja como podemos escrever o polinômio 3x² mais 3xy na forma de uma multiplicação de um monômio por um binômio. Então, gente, vamos lá. Fatorar polinômios é a mesma coisa de fatorar um número, transformar ele numa outra multiplicação, numa multiplicação de 2 binômios, de 2 polinômios, tá? É transformar ele numa multiplicação de 2 expressõezinhas. Então, vamos lá. 3x
ao quadrado é igual a 3x vezes 3x. E 3xy é igual a 3x vezes y, né? Aí você pode perceber que você tem o 3x aqui e o 3x aqui, nos dois termos, tá vendo? 3x ao quadrado mais 3xy vai ser igual, então, ao 3x. Você pegou esses dois 3x aqui e colocou em evidência. Aí você abriu um parênteses para você poder utilizar o que aqui? A propriedade distributiva da multiplicação, que é o famoso chuveirinho, tá? E aí, o que sobrou quando você tirou o 3x daqui e isso daqui? Sobrou o x e o y. E o x e o y vão para dentro do parênteses. Como o sinal aqui era de adição, aqui também vai ser de adição, tá bom? Então, vamos lá. Se você fizer a volta disso aqui, se você voltar a isso aqui, olha o que vai virar. Deixa eu pegar a borracha. Três x vezes x é igual ao quê? 3x ao quadrado. 3x vezes y, 3xy. Aonde você voltou, gente? Onde a gente voltou? Aqui, ó. 3x ao quadrado mais 3xy. Então, eu acabei de transformar este polinômio em um produto de duas expressões diferentes, ok? Em uma multiplicação de expressões diferentes. Bom, vamos lá. Aqui embaixo está escrito assim: 3x é fator comum. As duas parcelas de 3x ao quadrado e de 3xy. Fator comum é aquele fator que aparece nos dois locais ao mesmo tempo. Por isso é chamado de fator comum. Vamos continuar. Aplique a propriedade distributiva em relação à adição e verifique se o produto corresponde à expressão inicial. Bom, a gente já fez ali, né, a distributiva, que é o chuveirinho, e a gente percebeu que sim, funciona e volta à expressão inicial, que é 3x ao quadrado menos xy. Agora, use a mesma ideia e escreva os polinômios abaixo na forma de uma multiplicação entre um monômio e um binômio. Vamos lá. Consegue perceber aqui nessa letra A que tem algum termo que é fator comum? Vamos lá. Eu tenho 4a ao quadrado e 4ab. No 4a ao quadrado, eu vou ter 4a vezes a. Então, eu tenho 4a. E no 4ab, eu tenho também um 4a. Então, que tal eu botar o 4a em evidência? Vai funcionar, não é? Vai sobrar um a daqui para dentro, mais esse b aqui para dentro. Fechei. Como que eu vou saber se está certo? É só você fazer a volta, a prova real. 4a vezes a, 4a ao quadrado. 4a vezes b, 4ab. Deu certo? Então tá certo. Aqui, 2m ao quadrado e 2mp. Eu tenho 2m nos dois, não tenho? Se eu tiro 2m daqui, vai sobrar um m ainda, não vai? E se eu tiro 2m daqui, vai sobrar o p. Então, 2m em evidência, vezes m mais p. Aqui, 7t ao quadrado e 7ts. Então, eu tenho 7t para colocar em evidência. Como aqui está ao quadrado, vai sobrar um t para cá, mais esse s que está sobrando aqui também, ok? 4. Em algumas expressões, para que seja possível realizar a fatoração, é preciso separá-las em dois grupos, sendo que os termos de cada grupo tenham um fator comum. Depois de colocar em evidência o fator comum em cada grupo, deverá surgir um fator composto, comum aos dois grupos, que também deve ser posto em evidência. Observe o exemplo. Vamos lá. 3x mais 3y mais ax mais ay. Tá vendo que você tem o 3 aqui e aqui e o a aqui e aqui? Então, vou botar o 3 em evidência nesse lado e o a em evidência nesse lado. Aí eu fiquei com 3 que multiplica x mais y e a que multiplica x mais y. Tá vendo só? Aí o que a gente ficou com aqui, ó? X mais y e x mais y. Fatores comuns outra vez.
Então, você vai fazer esse processo 2 vezes, tá? Aí você ficou com x mais y, que multiplica quem? Os números que ficaram do lado de fora. 3 mais a, ok? De acordo com o exemplo, fatore as seguintes expressões. Vamos lá. Primeiro, 4x mais 4z. Então, o fator comum aqui é o 4. Para dentro do parênteses vai quem? X mais z, certo? E o de fora, que é o a. O próximo é o a. E quem vai para dentro? X mais z. O que a gente tem? X mais z, que multiplica. Quem ficou do lado de fora? 4 mais a. Ok? Fácil, né? Vou fazer a letra B e depois vocês vão fazer a letra C. Aqui eu tenho 3 e 3, A e A. 3 fica do lado de fora, para dentro vai M mais P. Mais A vai para o lado de fora e para dentro de novo M mais P. Você pode perceber que dentro do parênteses sempre vai ficar igual, os termos vão ficar semelhantes, né? Dentro do parênteses vão ter fatores comuns. Como que vai ficar a minha resposta? M mais P, que já estava dentro do parênteses, vezes, quem estava fora do parênteses? 3 mais A. Ok? Agora vocês vão fazer a letra C. E eu vou pular lá para o número 5. Número 5. Quando você estudou os produtos notáveis no bimestre anterior, você viu que A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. O que é isso? Esse é um produto notável que a gente já estudou, que é o produto da soma pela diferença, que a gente resolve como o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Essa regrinha já foi passada numa aula anterior, algumas aulas anteriores, né? Logo, podemos dizer que A mais B vezes A menos B é a forma fatorada do A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, vamos lá. De acordo com o exemplo, escreva a forma fatorada de... Vamos lá. X ao quadrado menos Y ao quadrado. Como que vai ficar, gente, a forma fatorada disso? X mais Y vezes X menos Y. R ao quadrado menos W ao quadrado. R mais W vezes R menos W. Aqui, Z menos K. Z mais K vezes Z menos K. Fácil, né? Você já sabe que A mais B ao quadrado também é um produto notável, tá? É o quadrado da soma de dois termos, a gente também aprendeu. E a solução disso é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso a gente também já decorou lá nas aulas anteriores, né? Então vamos lá. Então, A ao quadrado mais 2AB mais B tem como forma fatorada A mais B ao quadrado, tá bom? Então, a gente tem ali o produto notável e a sua solução. E de contrapartida, no contrário, ao inverso, a solução desse que a gente chama de trinômio quadrado perfeito é o produto notável antes dele ser resolvido, né? Então, esse a gente chama, essa última opção aqui, essa última forma de fatorar, a gente chama de trinômio quadrado perfeito, tá? Ok? Então, vamos lá. Então, de acordo com o exemplo, escreva a forma fatorada de... Vamos lá. Tá vendo aqui? O que a gente vai fazer para resolver o trinômio quadrado perfeito? Para fatorar isso aqui? A gente vai fazer o quadrado do primeiro termo. A gente vai fazer o quadrado do primeiro... Tirar a raiz quadrada do primeiro termo. Ai, gente. Esse negócio aqui não tá me ajudando. Vamos lá.
Vamos de novo, a gente é brasileiro, não desiste não. Aqui, vamos lá. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, para achar esse trinômio quadrado. Raiz do primeiro, raiz do último, primeiro sinal. Ok? Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. Qual a raiz quadrada de y ao quadrado? É y. Qual é o sinal? É mais, parênteses e 2. Simples. Vou fazer esse. Raiz do primeiro, raiz do último, primeiro sinal. Raiz quadrada de c ao quadrado. C, raiz quadrada de d ao quadrado. D, parênteses, 2. Aqui, raiz desse, raiz desse. Raiz quadrada de 4r ao quadrado. Vai ser a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de r ao quadrado é r. Vou usar o primeiro sinal. Raiz quadrada de s ao quadrado, s. Parênteses, 2. Fácil assim. Assim que a gente fatora o trinômio quadrado perfeito. Vamos lá? Próxima página. É importante saber que as atividades que você realizou envolvem 4 tipos de fatoração. A primeira, fator comum, aquela que a gente fez colocando um número em evidência. A segunda, agrupamento, aquela que a gente fez colocando 2 tipos de fatores em evidência, né? 3, diferença entre 2 quadrados, que é o primeiro produto notável que a gente viu na página anterior, né? Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Diferença é sinal de menos entre 2 quadrados, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o último, que foi o que a gente fez agora, trinômio quadrado perfeito, ok? Que a gente faz raiz quadrada do primeiro, raiz quadrada do último e usa o primeiro sinal, tá? Vamos conhecer cada um desses casos. O primeiro, fator comum. A volta da propriedade distributiva é a fatoração em que destacamos o fator comum. Veja os exemplos. Temos aí AY mais BY mais CY. Você pode perceber que o fator comum é o Y. E aí você coloca ele em evidência e para dentro do parênteses você joga tudo que sobra, tá? A mesma coisa nos outros 2 exemplos. O agrupamento a gente fez. Aplicamos 2 vezes a fatoração utilizando o processo de colocar o fator comum em evidência. Então vamos lá. AX, AY, BX, BY. Primeiro que a gente vê A e B. Então põe A para fora, fica X mais Y. B para fora, fica X mais Y. Aí você vai enxergar que quem ficou igual, o X mais Y. E quem ficou do lado de fora, o A mais B. Separamos em grupos de 2 termos, de modo que haja pelo menos um fator comum em cada grupo. E a gente fez tudinho isso ali nos exercícios na atividade, tá? 3. Diferença entre 2 quadrados. Esse caso de fatoração só pode ser utilizado em expressões algébricas que possuem 2 monômios, ou seja, binômios. Esse mesmo devem ser elevado ao quadrado. Observe o exemplo. X ao quadrado menos 25. X ao quadrado é o quadrado de x. 25 é o quadrado de 5, tá? A gente fez também, foi o terceiro atividade lá que a gente fez. Então, x ao quadrado menos 25 vai ser igual a x mais 5, x menos 5. Sempre assim, um positivo e um negativo. E aí é só você tirar a raiz quadrada também dos dois, né? Raiz de x ao quadrado é x, raiz de 25 é 5. Então fica x mais 5, x menos 5. E por último, o trinômio quadrado perfeito, que foi a última atividade que a gente fez ali agora. Raiz no primeiro termo, raiz no último termo, utiliza o primeiro sinal, tá? Observe o sinal do termo central nos dois. A gente sempre utiliza o primeiro sinal. Tá vendo aqui, ó? No primeiro exemplozinho aqui em cima, foi positivo. Então, a gente usa o sinal de mais. No segundo exemplo, ó, aqui, ó. Primeiro sinal positivo, usa o sinal de mais. Aqui na letra B, ó, primeiro sinal negativo. A resposta usa o sinal negativo, tá bom? Lembrando, repetindo, raiz no primeiro termo, raiz no último termo, usar o primeiro sinal, tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de hoje.
Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!